Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E dando continuidade à série de aulas aí sobre demografia, né, já tem duas aulas aí no canal sobre demografia. Nessa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o grande órgão oficial aí do Brasil para reunião aí de informações de natureza estatística e geográfica, né, sobre o nosso país e principalmente sobre a população brasileira, né? Falar um pouquinho sobre o censo, que é a maior pesquisa, né, que o IBGE faz atualmente, e sobre a evolução da população brasileira ao longo do tempo. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né, toda uma lista que vai de 1776 a 1869, né, quando é, nobres, políticos importantes aí durante o Brasil colônia e durante o Império, né, tentaram fazer aí algum tipo de contagem da população local, né? Lembre-se que o Brasil ele foi descoberto em 1500, né? E demorou aí muito tempo para algum tipo, né, de tentativa de contar a população. E quando essas tentativas ocorreram, né, como vocês podem perceber, provavelmente a metodologia, a maneira de fazer isso foi algo bastante confuso, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, em algum momento aqui, ó, a conta dá 5 milhões, redondo, né? E em outro aqui, ó, 4 anos depois, 2 milhões e 600, quase a metade, né? Então, o que dá para dizer sobre esse período aí de monitoramento das estatísticas sobre a população brasileira que não tinha método, eh, não tinha uma organização para ser feito, né? E, e aí, né? Depois no Império, né, no finalzinho aí do Segundo Reinado, já começa a ter alguns recenseamentos. A República tenta fazer isso, né? Mas para a gente ter no Brasil um órgão oficial que vai fazer esse trabalho estatístico, né? Isso vai vir só no governo Vargas, né? Ou seja, só lá na década de 30, né, que a gente vai ter aí órgãos de Estado especializados aí na estatística nacional, né? Então, lá no ano de 1933, né, e 34, ali, período entre os dois, Vargas vai criar o Instituto Nacional de Estatística. Alguns anos depois, em 1937, ele cria o Conselho Nacional de Geografia e depois, né, viram que essas duas coisas separadas não funcionava direito, não funcionava da maneira que deveria funcionar. E em 1938, né, o governo brasileiro ali da época cria o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu deixei o site aqui do IBGE para vocês, né? No site ali do IBGE tem um reloginho de população, né, que faz uma estimativa da população e é onde vocês podem encontrar uma série de dados estatísticos, né, sobre a população brasileira, né? E aí eu peguei lá no site do IBGE, né, a missão, retratar o Brasil com as informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania, né? O IBGE ele vai ser o principal órgão do Estado para a produção de informações de natureza geográfica e dados estatísticos, né? Então ele vai montar oficialmente uma série de informações geográficas que o governo vai usar principalmente para fazer o seu planejamento, né? Então, por exemplo, em que bairro de uma cidade é o melhor lugar para se instalar uma escola? Então, vai analisar ali uma série de informações para isso, né? Qual bairro tem mais crianças jovens? Qual bairro tem escolas mais longes?
mesmo valeria para um posto de saúde destinado a atender idosos e por aí vai. Então, essas informações geográficas e estatísticas, elas auxiliam, né, que talvez o dinheiro público ele seja melhor gasto, melhor investido. O estado de São Paulo, até onde eu sei, é o único que tem uma espécie de IBGE próprio, né? A Fundação SEAD, né? Eu não sei se outros estados têm algum tipo de serviço de estatística semelhante, mas no caso de São Paulo, né, a gente tem a Fundação SEAD, que além, né, de usar às vezes os dados produzidos pelo IBGE, produz dados próprios, né? Quem entrar ali no site da Fundação SEAD, tem ali também o reloginho de população do estado, mas tem o IMP, né? Informações dos municípios paulistas, onde você consegue uma série de dados, por exemplo, criminalidade, economia local, coisas que o IBGE não produz, né? Então, São Paulo está bem avançado, né, no que diz respeito à produção estatística. Eu deixei aqui embaixo também, ó, um videozinho, né, sobre a Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. Bem, falei do censo, né, mas não expliquei direito o que o censo é, né? O censo é a maior pesquisa de população feita no Brasil, né? O censo ele é feito de 10 em 10 anos, porque é uma pesquisa muito cara, né? Nos censos recenseadores, que é o nome dos pesquisadores, eles vão, né, em todos os domicílios do país aplicar um questionário, né? O censo ele é legal porque ele tem uma periodicidade, embora essa periodicidade ela foi quebrada duas vezes, né, em 1991 e ano passado, em função da pandemia, né, o IBGE custa muito caro fazer um censo, né, então o IBGE mandou o dinheiro do censo para o Ministério da Saúde e a expectativa é que o Ministério da Saúde devolva esse ano para ser feito, né, o censo aí de 2021. Então, os recenseadores, eles vão, né, na casa aí de todos os brasileiros e aplicam um questionário, né? E aí, nesse questionário, eles vão ver informações de características dos domicílios, quantos banheiros tem, por exemplo, identificação étnico-racial, nupcialidade, casamento, né? Características do núcleo familiar, número de filho, computador, TV, geladeira, que é o padrão ali de questionário socioeconômico, migração. Recentemente, né, o censo vê duas coisas interessantes. Quantidade de deficientes, eu acho que é desde o censo de 2000 ele está medindo isso, e a questão, né, das união homoafetiva, né? Então ele olha para isso, né, para mapear essas características aí da população, religião, renda, migração, nível de estudo, né? Então, qual que é o objetivo do censo? Ele faz um retrato da população brasileira num determinado período. Como ele tem periodicidade, ele permite que isso seja acompanhado no passado, né? Então ele permite a gente olhar como que se deu a evolução disso. E uma vez que a gente olha a evolução, a gente consegue fazer previsões, né? É, fazer uma espécie de prognóstico, né, de como a população ela vai se comportar no futuro. As informações que o IBGE produz no censo, elas servem principalmente ao governo, tá? Mas elas são disponibilizadas para a sociedade de maneira geral, né? E até a iniciativa privada pode usar dados do censo, às vezes para decidir qual que é o melhor lugar para abrir um supermercado para a classe C, abrir um posto de gasolina, né, localizar ali um centro de distribuição. Então tem bastante uso, né, esse tipo de informação produzida pelo IBGE. Eu deixei aqui para vocês, né, um videozinho sobre o censo de 2020, né, explicando como que seria, como que funcionaria. Tá? Só dá para trabalhar no censo, né, quem já concluiu o ensino médio. Mas eu sempre digo para meus alunos que é muito legal, que é uma experiência que vale muito a pena aí, né, trabalhar aí esses 3 meses como recenseador. Gente,
Aqui são dados, né, de evolução da população no país, né? Lembrem-se que até 1940 a gente não tinha IBGE, né? Então esses dados aqui eles foram feitos segundo outras metodologias e instituições, pessoas, né? E a partir de 1940 que a gente tem aí os dados do IBGE, né? Eh, a partir de 96, né, teve também a contagem populacional, tá? Aqui é um prognóstico, né, de quando a população brasileira vai começar a diminuir, né? A gente já viu nas aulas de demografia anterior que a tendência geral é a população aumentar, né? Então, por estado, né, quando a população começa a diminuir, no Brasil geral em 2048, né, e no estado de São Paulo a partir de 2049, que a população começa a diminuir em número. E aqui são alguns dados, né, obtidos, seja no censo, seja na PNAD, nas outras pesquisas que o IBGE faz, né? Então, só para a gente ver como a vida dos brasileiros mudou aí, né, ao longo do tempo, ó, de 85 até 2018, ó. Expectativa de vida aumentou quase que 13 anos, né, na média aí. Taxa de fecundidade diminuiu, né? A gente já viu que a taxa de fecundidade hoje é em torno aí de 1,8 filho por mulher. Taxa de natalidade também, né? Mortalidade diminuiu, né? E mortalidade infantil, que é um indicador bem interessante, né? Para a gente mensurar a qualidade de vida, também reduziu bastante ao longo do tempo. Aqui também são mais dados, né, de censo ou de PNAD, né, que é bem legal para a gente ter um perfil da população brasileira. Por exemplo, eu gosto bastante desse dado aqui, ó, domicílios com iluminação elétrica, né, 99,7% das residências do país, né, tem eletricidade, né? Mas a gente vê, por exemplo, ó, que computador não está em todas as casas. A gente vê, por exemplo, televisão, né? Talvez seja o que está mais presente, né? 96%. E aqui tem vários outros dados, depois vocês dão uma olhadinha com calma. E por fim, né, esse mapa aqui ele vai mostrando, né, onde se teve, né, o maior crescimento populacional é, do país, né, nos últimos anos. Quanto mais escuro tá a bolinha, né, significa que a população aumentou mais, né? Queria chamar a atenção aqui, ó, para estados do norte e centro-oeste do país, né, que tiveram aí um crescimento bem expressivo no período. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.